Fim de jogo na Argentina, Vasco e Barracas Central empataram em 0 a 0 pela estreia da Sul-Americana, 1 ponto para cada equipe. O Vasco que viajou para o país vizinho com um elenco formado basicamente de jogadores reservas e também de jogadores da equipe sub-20, então mandou a campo um time que não tem muito entrosamento. A equipe foi comandada pelo Marcelo Salles, Renato Gaúcho também não viajou, mas surpreendeu bastante, fez o primeiro tempo melhor que o Barracas Central, teve mais posse de bola, teve a oportunidade de ir para o intervalo ganhando, uma boa cabeçada do Spinelli que parou na defesa do goleiro adversário. Em outro momento também uma infiltração do lateral esquerdo Avelar, que mais uma vez entrou bem na partida, tinha entrado bem contra o Coritiba e mais uma vez mostrou que pode estar na briga, né, para fazer parte do elenco no futuro. No segundo tempo o time argentino voltou melhor que o Vasco pareceu ter cansado de certa forma, então o treinador, o Marcelo, ele demorou um pouco para mexer na equipe do Vasco. Fica muito claro que quando ele faz alterações, o time do Vasco ganha um fôlego, principalmente com a entrada do Marino Nestroza e do Adson. O Vasco melhora na partida, volta a controlar as ações do jogo, e aí o time sobe de patamar, consegue voltar a pressionar o adversário, que encontra dificuldades. O time do Barracas Central tem uma limitação técnica muito grande, ficou evidente na partida de hoje. Se fosse um time titular do Vasco, provavelmente o Vasco teria vencido a partida. O Vasco, como eu disse, depois das alterações, melhora no jogo, volta a controlar, e faltando cerca de 10 minutos para acabar a partida, um jogador que tinha acabado de entrar, o Pug, tinha entrado na equipe do Barracas, dá um carrinho no Hugo Moura e o juiz decide por expulsá-lo. Então o Vasco tem 10 minutos aí para jogar com um jogador a mais, porém isso não consegue se converter em situações claras de gol. O Vasco teve bastante dificuldade para jogar com um a mais em campo. Foi um jogo que o gramado estava pesado, choveu praticamente a partida toda. Isso tudo foi influenciando na atuação do Cruz Maltino. Pontos positivos da partida: JP é o principal ponto positivo da partida, jogou muito bem, vira uma opção para o Vasco ao longo da temporada, ele já faz parte do elenco profissional, mas agora é bem possível que comece a ganhar mais oportunidades. Foi muito bem o jogador, um jogador que é uma característica que o Vasco não tem no elenco, né? Um meio de campo com um passe mais refinado, um jogador um pouco mais ofensivo, e pode disputar posição ali, talvez com o Tietê, possa disputar essa vaga com ele. Também fica o destaque, principalmente pelo primeiro tempo, do lateral esquerdo Avelar, que fez uma boa partida, né, principalmente pisando na área adversária. Ele teve uma boa finalização, uma boa infiltração, num lance que o goleiro adversário salvou. Mas fica aí, mais uma vez, uma boa aparição do jovem lateral do Vasco. O Vasco volta agora a campo só no sábado para enfrentar o Remo pelo Campeonato Brasileiro, voltar a focar no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Vasco nessa temporada, o foco principal do treinador Renato Gaúcho. E também, né, teremos a volta da equipe titular do Vasco, que ficou no Rio de Janeiro treinando, se recuperando fisicamente, para enfrentar o Remo no Mangueirão às 4h30 do próximo sábado. Para você ficar ligado em tudo que acontece nessa partida da semana do Vasco, segue o lance aqui no YouTube, nas redes sociais e também lá no site. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, compartilha aí com seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para que você receba todas as notificações dos conteúdos que são publicados aqui no Lance TV.